Bom, na verdade, assim, ainda como é hoje, mas hoje bem menos, né? A boa parte dos seminários e faculdades teológicas hoje eles se tornaram interdenominacionais, né? Mas naquele tempo, né, nos anos 60, 70, 80, ainda até acho que no começo dos 90, a Faculdade Teológica Batista, bem como as faculdades confessionais, elas basicamente preparavam candidatos para os seus próprios quadros, né? Então, nós éramos preparados para sermos pastores de igrejas batistas, né? Então, no nosso caso, da Convenção Batista Brasileira, porque a partir da cisão lá nos anos 60, a Batista da Convenção Nacional também se tornou uma grande denominação, liderada por Enéas Tonini, né? Mas eram seminários e faculdades que preparavam seus vocacionados para os seus próprios quadros, né? Então, a maioria dos homens e mulheres que formavam-se na faculdade teológica serviam as igrejas batistas. Então, a orientação, né, era segundo a confissão de fé dos batistas, né? Então, vamos dizer assim, todo o arcabouço teológico, eclesiológico, escatológico, enfim, era baseado naquilo que é conhecido como a confissão histórica dos batistas, não é? Então, éramos formados assim. Eu tive a grata satisfação de chegar na faculdade teológica ainda tendo como professores Dr. Russell Shedd, Karl Lackler, né, e Richard Sturz, que eram missionários americanos, né, que serviam aqui no Brasil, mas com uma competência, com uma notoriedade, com uma capacidade ministerial, educacional, teológica e também de espiritualidade, né, que nos inspiravam muitos, né? Dr. Shedd, obviamente, quem não sabe dele, né, e quem não o tem como como referência em alguma área, pelo menos, né? Inclusive como comentarista bíblico, né? A Bíblia do Dr. Shedd é uma das Bíblias comentadas mais lidas e pesquisadas, né, no Brasil todo. Então, eu tive o privilégio de ter aulas com estes homens, nesse contexto de missionários americanos no Brasil. Tive o privilégio de ter aula com o pastor Isaltino Gomes, por exemplo, que era uma referência para nós. Deus o recolheu já muito cedo, na minha opinião, mas o Isaltino era uma referência, né? Silas Moloshenko, Jorge Schitz, homens que Elias Coutinho, que era, além de pastor, psiquiatra até hoje, né? ainda né? Consultando, me foi muito útil. O doutor Arthur, que veio a ser o diretor da faculdade, Lourenço Estélio Rega, que hoje é o diretor da faculdade. Enfim, eu diria assim que eu peguei ainda uma fase de professores de altíssimo nível teológico, né? Em que as aulas eram aulas inesquecíveis, né? Eu lamento não ter sido um bom aluno nunca, né? Eu não tinha tempo para estudar, né? Então fui dando conta à medida que pude. Não terminei o meu curso teológico, né? Não sei quantos sabem disto, mas eu não terminei meu curso teológico porque acabei sendo convidado a pastorear uma igreja em 1983, né? Ainda cursando a faculdade teológica, e eu fui submetido ao concílio, conforme é comum à Igreja Batista. Fui aprovado no concílio, né, com professores meus no concílio. Um deles, o professor e pastor José Marcelino, foi o secretário do concílio,
e ele era um dos meus professores. Fui recomendado a ser ordenado por esse concílio, então fui ordenado nesse contexto, né? Tudo isso entre 1980 e 1983. Em 3 de dezembro de 1983, eu fui ordenado e assumi o pastorado da Igreja Batista em Jardim Rincão, aqui na Zona Oeste. Esse ano vai completar 37 anos.